Boa noite, muito prazer em estar com você em mais uma edição do seu Cidade Alerta. A partir de agora, Cidade Alerta na sua TV Adonai, a TV do Bem, afiliada à Record TV Belém. Obrigado pela sua audiência. TV Adonai, a TV do povo, Grupo Águia, sempre com você. Começando o Cidade Alerta, a gente começa o Cidade Alerta. Esse assunto é o assunto do momento. Você vai ver essa matéria agora do governador, porque a Polícia Federal esteve no Palácio dos Despachos ontem, esteve também na casa do governador Helder Barbalho e esteve em 3 secretarias, da Fazenda, da Saúde e também a Casa Civil. Então você vai acompanhar essa primeira matéria já na tela do seu Cidade Alerta sobre a operação da Polícia Federal em Belém. Então você vai acompanhar como foi essa operação da Polícia Federal em Belém, tá? Então você vai acompanhar já já. Nós vamos trazer também como é que está o impeachment, o pedido de impeachment. Os deputados estaduais do Rio de Janeiro entraram com um processo de pedido de impeachment do governador Wilson Witzel. Então daqui a pouco a gente mostra também. E essa operação da Polícia Federal aconteceu também em outros estados aqui do norte. Vamos ver a matéria na tela do seu Cidade Alerta. Tá, estou aguardando aqui. O Gesiel está ali só preparando a matéria ali. Gente, daqui a pouco a gente traz essa matéria. Eu quero abrir o programa para dizer o seguinte, aqui no programa Cidade Alerta. Muitas denúncias aqui na cidade de Redenção, né? Sobre pessoas que não estão recebendo o teste, sobre pessoas que não estão... É complicado isso, né? Eu tenho falado aqui, você que não recebeu o teste, grave com o celular. Você que não recebeu medicamento e de repente está com coronavírus e não tem medicamento na rede pública municipal, grave com o celular. Aprenda a gravar com o celular para você ter ali, claro, as imagens, porque as imagens valem mais que 1000 palavras. Tá bom? Já a gente fala sobre esse assunto, vamos ver a matéria do governador, como foi a operação em Belém. Acompanhe. Aqui no Pará, os policiais federais fizeram buscas pela manhã no Palácio dos Despachos, a sede do governo do estado, e também nas secretarias de Saúde, Fazenda e na Casa Civil. Mandados também foram cumpridos nas casas do governador Helder Barbalho e Peter Cassol, secretário adjunto de Gestão Administrativa. Na casa de Cassol foram encontrados R$750 mil em dinheiro dentro de uma caixa térmica. A Polícia Federal vai investigar supostas irregularidades na contratação da empresa que forneceu respiradores mecânicos para o tratamento de doentes graves de Covid-19. O governo do estado comprou os equipamentos com dispensa de licitação por conta da pandemia. O negócio de R$54 milhões foi fechado com uma empresa da China. Metade do pagamento foi feito de forma antecipada. O primeiro lote, com 152 respiradores, chegaram no começo de maio, mas os aparelhos não funcionavam e a compra foi desfeita. A operação de hoje foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça a pedido da Controladoria Geral da União e do Ministério Público Federal. Os crimes investigados são falsidade documental e ideológica, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. Como medida de segurança, a Justiça bloqueou R$25 milhões em bens do governador Helder Barbalho, do secretário de Saúde do estado do Pará e de empresários envolvidos na negociação. À tarde, o governador decidiu falar sobre a operação. Porque entendemos que fomos lesados, somos vítima de empresários que agiram absolutamente de forma inadequada, lesando o povo paraense. O governo do Pará recebeu mais de R$100 milhões do SUS para o combate à Covid-19. Pois é, hoje eu estava falando no Balanço Geral sobre essa caneta mágica que o STF deu, o Supremo Tribunal Federal, para governadores e prefeitos. Eu disse que terminaria acontecendo isso. Outra coisa, o governador pagou adiantado, deu uma entrada adiantada para comprar esses respiradores. Mas o que chamou a atenção, além dos respiradores não funcionarem, foi o valor que o governador comprou. R$126 mil cada respirador, sendo que outros estados estão comprando de 48, 58 mil cada respirador. E o valor dos respiradores, o total que foi pago,
50 milhões e 400 mil reais. Chamou a atenção do Ministério Público Federal, que começou essa investigação e deu no que deu. Outros estados estão sendo investigados também por causa da suspeita de superfaturamento na compra de equipamentos para combater o Covid-19, ou seja, para atender os pacientes com Covid-19. Acompanhe. No Amazonas, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em escritórios e casas de empresários e também na Secretaria de Saúde do Estado. O Ministério Público investiga 10 pessoas envolvidas num suposto esquema de superfaturamento na compra de respiradores. A empresa vencedora foi a FJAP e Companhia Limitada, que funciona numa loja de vinhos. Ela recebeu R$ 2.906.000 sem licitação pela venda de 28 respiradores. Segundo o Ministério Público, além dos indícios de sobrepreço e favorecimento, os equipamentos não seriam indicados para o tratamento de pacientes em UTI. Por ter foro privilegiado, o governador do Amazonas, Wilson Lima, não pode ser investigado nessa ação do Ministério Público Estadual. Essa atribuição é da esfera federal, que nesta quarta também realizou operações em outros estados da região norte. Em Rondônia, a PF prendeu 2 pessoas. O suposto esquema de contratações suspeitas ultrapassaria os 21 milhões de reais. No Acre, a suspeita é de um prejuízo de mais de R$ 1 milhão na compra de máscaras e álcool gel. O preço de R$ 44,00 por litro é um valor maior do que o preço praticado pelo mercado. Isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque governadores e prefeitos comprarem com dispensa de licitação, não ter que prestar contas, isso é muito estranho, meu Deus do céu. E aí estão sendo investigados, inclusive o governador do Rio de Janeiro pode ser impeachmentado. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas antes eu quero falar do Paciflozan. O Paciflozan você encontra nas drogarias Santa Bárbara e outras farmácias de redenção. Na drogaria Santa Bárbara você encontra o Paciflozan, é o seguinte, para quem tem insônia, ansiedade, estresse, para quem é agitado, para quem quer ter calma, tranquilidade, é esse aqui. Você que tem insônia, ansiedade, estresse, angústia, é tomar o Paciflozan, que é feito à base de maracujá, da flor do maracujá e camomila. É um produto natural. Vá lá, compre na drogaria Santa Bárbara ou ligue para esse telefone aqui para você comprar, olha só, 991686336, 991686336, liga 991686336 que o Chega Rápido chega rapidinho com o seu Paciflozan. Tá bom? Combinado? É isso aí. Olha, você vai acompanhar agora essa questão do governo do Rio de Janeiro. Foram unânimes os deputados estaduais do Rio de Janeiro que abriram um processo pedindo o impeachment do governador Wilson Witzel. Acompanhe. Foi unânime. Por 69 votos a 0, os deputados do Rio de Janeiro decidiram pela abertura do processo de impeachment do governador Wilson Witzel. A sessão foi por videoconferência e simbólica, já que a decisão cabia apenas ao presidente da Alerj, o deputado André Siciliano, que pediu a ajuda do plenário. Foram 14 pedidos de afastamento de Witzel, o último protocolado hoje. Corrupção em epidemia é crime hediondo. O governador é investigado por suspeitas de desvios de dinheiro na construção de hospitais de campanha e fraudes nos contratos da área da saúde. Com o processo de impeachment, chega mais uma suspeita de corrupção agora na compra de soro fisiológico. O governo pagou quase 6 milhões de reais pelo produto, que iria abastecer hospitais para pacientes com a Covid-19. O contrato foi assinado pelo então subsecretário de Saúde, Gabriel Neves, que está preso. Uma auditoria da Controladoria Geral do Estado aponta que a Secretaria Estadual de Saúde assinou o contrato sem parecer jurídico e ainda não procurou por outros fornecedores. Há suspeita ainda de que o soro custou quase 40% a mais do que a média de mercado. As irregularidades dessa compra repetem os vícios dos contratos feitos com o Iabas, a empresa responsável pela construção dos hospitais de campanha no estado do Rio de Janeiro.
Os auditores suspeitam que a organização social esteja associada ao fornecedor que vendeu soro fisiológico à Secretaria de Saúde. Já foi evidenciado que houve fraude, que as propostas que foram servir de paradigma para a opção do IABAS como contratado eram propostas fraudadas. Esse é o Brasil, hein? Esse é o Brasil, meu irmão. Temos que aceitar, né? Que dói menos. Bom, mudando de assunto, nós vamos trazer mais uma ação solidária Adonai, onde a gente pode ajudar as pessoas que precisam. O Jorge Filho vai contar a história da Divina. Está no ar, Ação Solidária Adonai. A ação solidária de hoje ao combate ao coronavírus é com a Dona Divina. A gente está por aqui, vamos falar com ela. Dona Divina, como é que está a situação da senhora nessa crise e nessa pandemia mundial? Não tá fácil não, né? Porque eu trabalhava de faxineira, dava diária aqui, outra acolá, e agora com isso não tô conseguindo nada, né? Nem tá podendo mais estar saindo de casa, né? E sou mãe de 5 filhos, só vive eu e eles em casa. Tá difícil, não tá fácil. E a senhora só está em casa, a senhora trabalhava como diarista, né? Isso, com certeza. Aí era como diarista e como tudo tá fechando, o pessoal tá tudo em casa, obviamente não precisa mais. Com certeza, né? E Dona Divina, como é que a senhora tá vivendo aí dentro? Como é que tá a situação, essa crise? Como é que a senhora vem vivendo desde então? Então, aqui, acolá, minha irmã e minha irmã me dão um arroz, outra me dá o feijão, outra me dá o óleo assim. Outra me dá uma carne, assim, tá vivendo assim. Divina, e quando a senhora ficou sabendo dessa crise? Quando a senhora viu que essa crise estava iminente, que espalhou, a senhora ficou com medo? O que a senhora pensou? Ainda tô com medo, né? Tô com medo, muito. E por onde a senhora ficou sabendo? Pela televisão. Dona Divina, a gente tá aqui, a gente quer ajudar. Conta pra gente, eu sei que tá difícil, eu sei que tá complicado pra senhora, mas quando a senhora vai dormir, quando a situação aperta mesmo, o que se passa pela cabeça da senhora? É meio difícil, né? A gente às vezes nem consegue dormir quando a gente tá muito preocupado. Eu mesmo. Mais que eu tenho pressão alta, aí é que começa. A senhora sofre de pressão alta? Isso, tenho pressão alta. Essa pressão, esse tal de corona, a senhora tentando achar uma forma de sobreviver, só tudo acumula e deixa a senhora... E nesse caso, eu quase nem saio mais, porque assim, eu tenho pressão alta e isso já é de alto risco, não tem risco. Pois é. A senhora fica com medo não só de afetar a senhora, mas de trazer isso aos filhos da senhora, né? Com certeza, com meus filhos também. Vemos aqui realizar essa entrega, esse alimento para a Dona Divina. Nós, juntamente com o Supermercado Mundial, queria agradecer o apoio e a parceria do Supermercado Mundial por estar nos dando esse alimento, essa cesta básica, para entregar para famílias que estão precisando, e aos poucos vamos amenizar a vida de cada um. Queria convidar você aí de casa a fazer parte conosco dessa entrega. Venha fazer parte, venha participar, venha ajudar a vida de cada um. Tem muita gente passando fome, tem muita gente precisando, dona de casa, pai de família. Então eu convido você aí de casa a fazer parte conosco dessa ação. Bom, vamos entregar agora esse alimento para a Dona Divina. Acompanhe a entrega. Estamos fazendo aqui fora justamente para evitar aglomeração, e a gente está fazendo a higiene aqui do alimento, justamente não afetar a Dona Divina e não afetar os seus filhos. Dona Divina, está aqui o alimento para a senhora. Divina, a gente trouxe o alimento para a senhora juntamente com a parceria do Supermercado Mundial. A gente sabe que vai amenizar um pouquinho a situação da senhora, mas a gente sabe também que não vai mudar a vida da senhora, mas espero que ajude um pouco, viu? Obrigada. Só agradeço. Dona Divina, a senhora tem algum número de telefone para passar? Para quem quiser ajudar o pessoal de casa, para eles ficarem cientes. É 91 25 86 28. 91 25 86 28. Bom, vocês querem ajudar, entre em contato com a Dona Divina, ou entre em contato com nós da TV, ou vai até a TV, que a gente traz a doação para ela, ou se você mesmo quiser vir aqui, trazer a doação para a Dona Divina, aqui é o setor Central Park. Agradecer ao Mundial, que sempre tem ajudado muito as pessoas que precisam, faz parte desse projeto, é parceiro do projeto Ação Solidária Adonai, aqui com a TV Adonai. Agradecer você que tem sido voluntário,
que tem sido uma pessoa generosa, que tem ajudado muita gente que a gente mostra aqui. Vou pedir para o comandante Gesiel colocar o telefone novamente para você ligar para a Divina. 991 25 8628. 991 25 8628. É a gente ligar, aquecer o coração dela, dizer, só o fato da gente ligar, você não está sozinha não, vou te ajudar, eu tenho um pouco aqui, vou dividir um pouquinho com você. É só você também que tem condição de comprar uma cesta básica e ir lá levar para a Divina. Eu acho tão bonito quando a pessoa tem um coração rico, quando a pessoa é solidária, quando a pessoa é generosa, quando a pessoa pratica a empatia, que a generosidade é a empatia de ver a pessoa que está com fome e não tem comida, a pessoa que está com frio e não tem cobertor, a pessoa que não tem onde dormir, não tem a cama, às vezes não tem a rede, a pessoa que não tem onde morar, que muitas pessoas doaram até casa, mobiliada para as pessoas morarem. É a gente se preocupar com a pessoa que às vezes não tem um gás para cozinhar, não tem a comida para comer, tem uma pessoa doente na família, não tem um dinheiro para comprar o medicamento. Vamos lá, vamos ser solidários com a Divina. A ação solidária é isso, um pedido de socorro das pessoas que são carentes, das pessoas que estão passando por dificuldades em tempo de pandemia. 991-25-8628. 991-25-8628. Esse é o Ação Solidária Adonai. O Americano Materiais para Construção, você que já compra lá sabe. Quem compara, compra na Americano Materiais para Construção. Com toda a segurança do mundo, você vai lá, lava as mãos numa pia que tem lá fora, tem álcool gel nas duas entradas da loja para você passar nas mãos, todo mundo com máscara, todo mundo com segurança, com cuidado com você também que é cliente, e você vai economizar muito. Agora, nesse isolamento, nessa pandemia, é hora da gente ajustar muitas coisas. Arrumar o banheiro, arrumar um chuveiro, melhorar o quarto da criança, do filho, melhorar o quarto do casal, dar um tapa, que o pessoal fala, né? Dar um tchan na cozinha. É isso aí, trocar um piso. É Americano Materiais para Construção, porque aqui seu dinheiro vale mais. Comparou, comprou. Aqui seu dinheiro vale mais. Na Americano Materiais para Construção, no geral é sempre mais barato. Ano novo de economia americano. Preço baixo pra valer. Americano Materiais para Construção. Quem compara, compra e economiza. Americano. Comparou, comprou. Aqui seu dinheiro vale mais. Avenida Cristo Rei. Fone 99271-2556. Em tempos de pandemia, muitos voluntários, você vai ver nessa matéria, usam telefonemas para ajudar as pessoas idosas a saírem da solidão. Acompanhe. Paciência. Para mais uma partida, para outro café, começar um livro, terminar mais uma toalha de crochê. Os dias correm enquanto as horas se arrastam e tudo que eles esperam é pelo tempo, aquele tempo de serem lembrados. Como é que passou a semana? Trancada dentro de casa. Trancada dentro de casa? E o que a senhora tem feito para passar esse tempo? Olha, eu faço o meu serviço, jogo joguinhos, vou mexendo nas coisas, arrumo, assim vai. Eva e Dona Isolda, que nem se conheciam, agora são amigas. Eu agradeço, a senhora está me atendendo, me ouvindo, conversando comigo. Já é a segunda vez que a gente conversa. E aquele dia, me desculpa, porque eu estava desconfiada, viu? Não é todo dia que uma pessoa estranha liga pra gente querendo só conversar, né? Isso. Quando eu decidi entrar no projeto, eu fiquei pensando, não tenho mais minha mãe para ligar, não tenho mais minha sogra para ligar. Então, eu precisei pedir alguns idosos emprestados para ligar. E aí, uma aluna minha, a Fernanda, ela me emprestou generosamente as duas vovós dela. E a primeira vez que eu conversei com elas foi tão emocionante que me levou para quando eu tinha minha mãe viva e ela tinha
necessidade que eu ligasse para ela toda semana. A gente tinha dia, hora combinado para falar e era muito importante para ela essa ligação. E eu ficava muito feliz conversando com ela. Então essa memória afetiva veio conversando com as vovós emprestadas. Como é que foi essa semana? Passei aí fazendo crochê, me entretendo. Tá fazendo crochê? Tem um ano meio difícil, né? Mas tudo vai passar, né, Eva? Tá difícil, mas vai passar. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que deixa a gente pra cima, deixa alegre. Eu precisaria mesmo de conversar com pessoas assim. Talvez um dia nós vamos conversar pessoalmente. Tá, dona Eva? Um abraço, um beijão. O projeto Generosa Idade faz bem para quem liga e faz bem para quem recebe a ligação. Eles ficam alegres, dá para perceber que leva uma novidade para a vida deles. Eu acho que é isso, o novo, a pessoa nova, e isso faz muito bem. O objetivo é dedicar atenção e se aproximar daqueles que têm muita história para contar. Podem ser desconhecidos ou parentes. No caso da Letícia, a tia Nena dividiu com ela a alegria de chegar à penúltima sessão de quimioterapia. Depois eu mando a foto para ti, porque na vida tu tem que aprender a conviver com tudo que é bom e o que é ruim, né? Então eu aprendi, tirei de letra e estou tirando só o que é bom. Quem diria, Dona Marlene se rendeu ao celular. Eu que era tão contra, agora, meu Deus, estou batendo palma. Porque só assim a gente não fica tão solitário, né? É uma experiência generosa porque a gente está focado não em dar aquilo que não me serve mais, como nós temos o hábito de fazer muitas vezes em doações. A gente está focado em oferecer exatamente o que o outro precisa. Às vezes é uma palavra de conforto, às vezes é uma história do passado, às vezes é contar uma receita. Então, é oferecer exatamente aquilo que importa para outra pessoa que está na sua frente. A gente se sente tão feliz sabendo que tem alguém que não esquece de nós, que lembram que a gente está solitário neste momento. O movimento é solidário e aberto para quem quiser fazer a próxima chamada. A ideia de um grupo independente que está se espalhando foi inspirada numa aula da professora Carla. É extremamente benéfico que se pratique a generosidade, que se promova a conexão intergeracional, que a gente olhe para os idosos, que a gente estimule as crianças a fazerem contato com os idosos da família, que haja uma troca, né, que se mantenham esses laços. Este médico da generosa idade confirma. A população adulta, mas os idosos em particular, quando tem sintomas de humor interferindo nos seus outros tratamentos, podem tomar menos medicações, podem eventualmente não querer dar continuidade aos seus tratamentos e por isso a solidão nesse momento é um grande inimigo que tem que ser combatido. A solidão adoece, mas a ciência comprova, bons relacionamentos curam. O fato do idoso se sentir acolhido, se sentir bem apreciado, gera uma série de repercussões no seu sistema neurológico. Nós sabemos que existem substâncias que são produzidas quando a pessoa se sente feliz, quando a pessoa se sente confortável. E veja só, nessa separação, pais e filhos estão ainda mais próximos. Esse ato de generosidade, de separar um tempo para ligar para alguém que é querido para você e demonstrar preocupação e o quanto essa pessoa é importante, fez toda a diferença no dia a dia dessas pessoas que participaram da ação. O que tem sentido mais falta de não estar fazendo no teu dia a dia? Minhas pedaladas, meu Deus. Não posso sair de casa, eu quero pedalar, quero caminhar, quero ir dar um abraço aos meus amigos, não consigo, meu Deus. Ah, mas tem muita coisa que a gente ainda consegue. E uma delas é tocar alguém quando o telefone toca. É bom demais, sabe, a gente saber que a gente é acolhido por tanta gente, tantos amigos, parentes.
É coisa fantástica, é bom demais. É um acalento muito grande que a gente recebe. Tá, muito obrigado, tá? Me ligar. O que eu quero pedir para vocês? Que vocês todos os dias lembrem de alguém, de algum idoso que está em casa solitário e dê um telefonema. É tão pouco você perguntar como você está. E essa é uma daquelas reportagens que continuam em nós, mesmo depois que terminam. Oi! Tudo bem? Liguei para saber como foi o seu dia. Rapaz, quando você liga para qualquer pessoa, seja o pai, o avô, o tio, a tia, os idosos que a gente conhece, alegria mesmo, né? Eles estão bastante isolados, né, do mundo por causa dessa pandemia. Nada melhor do que a gente fazer um telefonema, ver como está, aquece o coração, leva ânimo, alegria, ver que alguém está se preocupando com eles. Muito bacana. Olha, o uso prolongado de eletrônicos pode causar problemas de visão nas pessoas, problemas de vista, muito perigoso. Acompanhe. Hiperconexão agora é excesso ou necessidade? Já tá aqui, ó. Jogando. A realidade ficou ainda mais virtual depois da pandemia. Não quer fazer outra coisa, a não ser ficar na internet. Jogando, assistindo vídeo, assistindo série, e ele fica muito tempo, né? Se a gente se distrai um pouquinho, eles já estão vendo coisa que já não é da aula. Miguel, o que você tá vendo aí? Eu tô vendo um jogo. A janela luminosa que se abre diante deles está fechada para o sol lá fora. Eles nem se dão conta do quintal. Quando termina a aula, eu proponho fazer algumas atividades aqui fora, que nós temos um espaço aqui. Senão eles acabam indo pros eletrônicos mesmo, né? Que causa mais interesse para eles. Mas eu tenho tentado. Às vezes dá certo, às vezes não, né? Muitas vezes não. E aí, vamos brincar lá fora? Não, a gente não quer. A gente quer assistir. Mas só um pouquinho. Não, mas a gente Ele sente muita falta dos amigos. Ele quer se conectar. Ele quer estar ligado ou na internet, ou ele quer conversar com os amigos. Eles fazem reuniões. O fenômeno aparece em muitos endereços. 10 bonecas não vencem uma tela. Logo de cara, eu não vi outra alternativa senão ceder a essa utilização. Ceder virou a palavra de ordem. Então, o game, que era possível de utilizar só um pouco, eu permiti que fizesse isso mais vezes. A internet, então, aqui se mostrou um mal necessário. Sejamos justos. Toda essa tecnologia tem transformado o isolamento social em apenas distanciamento físico. Mas, por outro lado, é uma overdose de informações, de luminosidade, de estímulos que acabam criando ou podendo criar um vício. Então, as pessoas estão muito ligadas e muito conectadas apenas a esses recursos durante a quarentena. A Organização Mundial de Saúde divide por faixas etárias o tempo limite para uso de telas, principalmente para crianças a partir dos 2 anos. Mas como seguir as recomendações se afinal todos nós estamos muito mais tempo conectados? E eu fico pensando assim, como dosar? Porque se nesse momento até nós mesmos não estamos conseguindo dosar o tempo de ficar na internet. Entre os principais prejuízos estão insônia, sono que não repara o cansaço, alimentação prejudicada, maior associação ao sedentarismo e obesidade, além de gatilhos para a ansiedade. Em casa, na nossa rotina, a gente está usando muita tela, muito computador, muito celular. E a gente quer tentar diminuir um pouco, assim. Porque a Lara está tendo aula à distância.
Então ela fica muito tempo no computador, fica no celular, joga e tem conteúdos para trabalhar. Então a gente está tentando algumas alternativas. Tentar criar dentro da família situações onde, quando as crianças estiverem sem aula, os adultos conseguirem estabelecer o limite do final do seu expediente, todo mundo desligar o celular. Eu comecei a procurar recursos e atividades que fugissem um pouco da tecnologia. Estamos fazendo mais pão, estamos fazendo mais bolo, estamos construindo mais brinquedos com sucata. A gente já comprou vários jogos de tabuleiro para tentar, assim, fazer uma noite dos jogos com a família, sempre. A gente também tem tentado muito ler. Por falar em leitura, outra preocupação é com a visão das crianças. Ele fica muito em cima e às vezes eu noto que o olho dele fica muito avermelhado, por conta eu acho que força muito a visão. Minha maior preocupação é essa. Esta oftalmologista lembra os sinais que exigem vigilância redobrada. Coceira ou ardência nos olhos, crianças piscando muitas vezes e dores de cabeça podem ser sintomas de problemas na visão. A gente já vê no futuro um possível aumento de algumas alterações. Uma coisa que está muito associada ao uso frequente do uso de telas é um cansaço visual, né, que está associado não só a um tempo mais alongado, mas ao próprio questão das luzes dos dispositivos eletrônicos e alguns fatores como a diminuição do piscar quando a gente está prestando atenção. A recomendação é manter uma distância da tela de aproximadamente 60 centímetros, com o aparelho abaixo da linha dos olhos, numa angulação por volta de 20 graus. Telas de proteção da luz também ajudam. Em alguns casos pode levar a um aumento de miopia, por exemplo. O excesso, sem dúvida, faz mal e deve ser evitado. O controle ficou muito mais importante nos últimos tempos. Nós que fazemos parte do grupo de dependências tecnológicas aqui do Instituto de Psiquiatria, temos tido ao longo de todos esses anos uma preocupação bastante grande de informar as pessoas, adolescentes, jovens e até adultos, a respeito dos perigos e dos riscos envolvidos a respeito do uso excessivo das telas digitais, das novas tecnologias como as redes sociais, telas digitais, os jogos de videogame. Mas e quem já fazia uso abusivo da tecnologia? A quarentena seria um agravante? Para surpresa dos pesquisadores, não é o que se tem percebido. Esses indivíduos que muitas vezes já usavam as telas de uma forma excessiva, agora com a perspectiva da pandemia, utilizaram tanto, que criaram como se fosse um efeito looping, como se fosse uma saturação. E muitos deles, olha só que curioso, espontaneamente estão deixando as telas. É uma boa notícia que deve ser compartilhada. Alessandra e Djalma perceberam um efeito parecido no comportamento de Cauê e de Bruno. Você já viu essa família aqui no Hoje em Dia? No começo deste ano, nós estivemos na casa deles. E enquanto os meninos dominavam os controles, a Alessandra se descontrolava com tantas horas de game. E não era só o Bruno, não. Cauê, o mais velho, na mesma batida. Cauê. Não dá agora, calma aí. Vem almoçar. Não dá agora, calma aí, já vou. Mas, de repente, tudo ficou diferente por aqui. Cauê também segue estudando. No computador o tempo todo. E aí, Cauê, tem jogado muito? Olha, não. Fico o dia inteiro estudando tudo, aí parou a graça. Pra deixar um pouco de lado a vida, então... Agora são eles que brigam para os pais desligarem. Acabaram trocando o videogame, o computador por outras atividades. A gente conseguiu incluí-los na rotina da casa, ajudando em casa. E eles não sentem mais tanta falta de computador, de videogame para jogar. Acho que porque ficam estudando, então eles já não sentem mais aquela necessidade de ficar o tempo inteiro. Isso melhorou muito, né?
Melhorou pra caramba, porque tem essas alternativas que a gente está dando de integrar ele para outras atividades físicas, manuais, e aí sair um pouco do computador e acaba invertendo, porque a gente com o trabalho acabou ficando mais dedicado aos computadores do que as próprias crianças. E a gente passou a fazer outras coisas também. Jogar baralho, assistir filme, ficar um pouco mais lá fora, no quintal. A gente passou a fazer coisas que não fazia porque eles não tinham um tempo fora, né? Na prática é o seguinte, quem usava pouco, cuidado com o excesso. O ideal é fazer da tecnologia uma ponte para chegar mais perto de quem você ainda não pode ter contato pessoalmente. Os outros momentos de lazer precisam ser redescobertos. Já quem abusava, tudo indica que está diante de uma grande oportunidade para se conectar só com o que faz bem. E isso pode com certeza mudar e a gente tirar um bom proveito de tudo isso aí, né? E com certeza veio para mudar e a gente espera que isso realmente fique dentro de cada um para uma coisa. Você vai acompanhar agora uma rede de solidariedade nas estradas brasileiras. Muitas pessoas ajudando os caminhoneiros, esses heróis. Eu digo sempre aqui que tem os heróis da pandemia. São caminhoneiros, garis, médicos, enfermeiros, né, bombeiros, policiais militares, civis, federais. São os heróis, mototaxistas que continuam trabalhando com segurança, carregando as pessoas com muito cuidado, taxistas, quem trabalha nesse novo sistema do Uber também, né? Motoristas de van também ali trabalhando, né? Motoristas de ônibus, muitos heróis, e isso serviu, a pandemia serviu para a gente observar e valorizar mais ainda esses profissionais, os professores que estão de longe ensinando as crianças, mesmo só através do telefone, são heróis esses professores também, muitos heróis brasileiros que a gente está aprendendo cada vez mais, valorizar mais esses profissionais que nós precisamos tanto, né? Os entregadores também, né, que são esses heróis que trabalham como entregadores, que a gente pede uma comida, eles entregam, pede um medicamento, eles entregam, trabalham de domingo a domingo, de sol a sol. Parabéns também quem atende aí nos supermercados, que estão ali no caixa trabalhando, são heróis brasileiros também aqueles que trabalham nas farmácias, heróis brasileiros. Parabéns a vocês, vocês têm muito valor para a gente. Você vai ver agora essa rede de solidariedade para ajudar os caminhoneiros que trazem alimentos para nossas mesas. Acompanhe. As estradas estão mais vazias, mas nunca sem eles. Atravessam o Brasil de dia, de noite. O coronavírus diminuiu o número de caminhões nas rodovias do país. Muitos ainda percorrem dezenas, centenas, milhares de quilômetros para entregar produtos essenciais aos brasileiros. Fui do Ceasa de São Paulo para Janaúba. Quantos quilômetros de viagem? Dá 1.150, 18 horas de viagem. Um trabalho cada vez mais difícil em tempos de pandemia. Os lugares fechados, o cara vai abrir só para vender uma Marmitex. Olhos atentos na rodovia, asfalto que parece não ter fim. O compromisso diário de quem transporta o país de uma ponta a outra é cheio de desafios. Mas como aqueles que botam o pé na estrada estão se virando diante dessa crise? Rodamos mais de 600 quilômetros de São Paulo a Minas Gerais para mostrar como a solidariedade vem fazendo a diferença para os que não podem parar. Como o Fábio. Durante o trajeto, a nossa equipe registrou ações muito bonitas, como essa aí na frente, ó. O Fábio está chegando agora para mostrar para a gente uma doação de marmitas realizada por voluntários. Um trabalho que vem acontecendo com bastante frequência nas estradas. Boa tarde. Obrigado, Deus abençoe. Bom trabalho para você, que Deus abençoe. Obrigado, amém. Tchau. De quem doou essa comida para você? Nem ideia. O cheiro tá bom, agora vamos ver o
bem gostoso, cara. Com a refeição dessa dá para seguir viagem até o destino, né? Tranquilo. Tranquilo. Estamos no quilômetro 124 da rodovia Dom Pedro I, entre Campinas e Valinhos, no interior de São Paulo. É aqui que essa família distribui marmitas, sempre na hora do almoço. Com luvas, máscaras, óculos e o distanciamento necessário. Oi, moço, quentinho aí pra você. Bom trabalho, viu? Vai com Deus. O olhar é de esperança e o trabalho é em equipe. Com uma placa sinalizando a doação, eles pedem para os caminhoneiros encostarem. A missão é não deixar ninguém seguir viagem com o estômago vazio. Boa viagem, viu? Vai com Deus. Essa ação aí vem mostrar pra gente o lado humano que as pessoas ainda têm, né? E contribui para nós que estamos trabalhando para manter o Brasil funcionando. Uma ajuda que eles nem imaginavam encontrar. Em 20 anos de caminhoneiro, eu nunca vi uma ação dessa em prol de caminhoneiro. Poxa, deve ser gratificante demais, cara. Pra gente é demais. A gratidão vem dos dois lados. Para muitos caminhoneiros, essa marmita é o único prato de comida do dia. Não tinha almoçado ainda? Não. Pô, então veio numa boa hora a comidinha aí. Numa boa hora. Ontem eu passei aqui também, tava morrendo de fome e foi de boa ajuda. Às vezes a gente fica o dia todo sem comer. Teve dia de eu ir e voltar sem almoço. Sério? Sério. Os voluntários até se arriscam. Com marmitas nas mãos, atravessam a grade de proteção e entram no meio da pista para ajudar quem vem no sentido contrário. E se a polícia flagrar alguma pessoa parada no acostamento querendo ajudar, isso também pode ser uma infração? Pode ser uma infração de trânsito, mas nós vamos primeiro orientar a pessoa a fazer isso no local seguro e até apoiar, se for o caso. Mas quem são esses voluntários mascarados? Alex é o pai, Laura a filha e Márcia a mãe. Foi a empresária quem teve a ideia de levar as quentinhas para os caminhoneiros. A gente estava todo mundo receoso de sair de casa e tudo mais, mas vê-los passar fome me tocou muito mais do que nem pensei na minha segurança, sabe? Márcia e Alex recebem doações para fazer as encomendas. Nas últimas 2 semanas, já entregaram cerca de 1.500 refeições. Umas vezes pararam e falaram assim, muito obrigado, mas dá para o caminhoneiro de trás. A solidariedade entre eles é muito grande, eles são muito unidos, muito unidos. Eu preciso de alimento para mim continuar trabalhando. Tudo começou após Márcia assistir a esse vídeo de um caminhoneiro na internet. Ele estava em Casemiro de Abreu, no Rio de Janeiro, e se queixava da falta de lugares abertos para comer. Eu vou ter que parar. Porque eu não consigo trabalhar sem comer. Eu tenho orgulho de derrubar uma lágrima por esse país, pela minha classe, pelo transporte que a gente carrega nas costas. Sensibilizada, a Márcia mostrou o vídeo para o marido e o casal decidiu ajudar. Ele chorando, né? Aí eu fiquei muito tocada com aquilo. Dele falar que não tinha onde parar, onde comer. E eu falei, gente, eles que trazem, né, os alimentos pra gente, eles que abastecem o país. Eu não quero desistir, eu tô junto com todos os motoristas, tô junto com o médico, com o enfermeiro, com quem tá segurando as pontas. O motorista do vídeo é o Eliseu. Horas depois de gravar o desabafo, comeu o que tinha no caminhão. Comi umas bolachinhas e fui dormir. Mas fui dormir, acho que era umas 2 horas da manhã. No outro dia, daí fui carregar o veículo e no local de carregamento lá deles estavam servindo almoço. A situação que eu acabei de enfrentar agora. A história do Eliseu viralizou e pelas redes sociais recebeu o apoio que precisava para seguir em frente. Muito obrigado, dona Eliane. Eu comecei a ler as mensagens ali e aí me deu ânimo de novo. Muita gente dizendo para não desistir. E até hoje tem gente que
manda mensagem dizendo, nossa, se você passar em tal lugar, tal cidade, passa aqui em casa, vem aqui almoçar com nós, vem, sabe, o pessoal teve um coração assim enorme, sabe? Ele pegou a estrada e presenciou exemplos de solidariedade. Olha só que legal. Estamos aqui, lanchezinha da tarde chegou. Dona Liane, ela tá servindo nós. E ao meio-dia ela serve marmita também pra galera. Por causa do trabalho, Eliseu mora sozinho em Goiânia. Já os familiares são do Rio Grande do Sul. Raramente consegue encontrá-los. Está sempre viajando. A vida na boleia consome a maior parte do tempo dele. Cheguei a passar o ano todo fora de casa, sem ver minha mãe, sem ver minha família toda. Quando eu penso que eu tô fazendo isso, eu tô levando alimento até pra minha família, pra minha mãe lá. O Eliseu é muito emotivo. E não foi diferente quando o Câmera Record realizou um encontro virtual entre ele e a Márcia. Os dois estavam a mais de 800 quilômetros de distância. Muito obrigado. Obrigado porque se não fosse vocês, talvez eu e muitos de nós iria parar. A Márcia só quer que iniciativas assim também mobilizem outros voluntários pelo país. Acho que é uma classe que precisa de um apoio, precisa de uma ajuda e que outras pessoas façam isso. Todo mundo doando um pouquinho, a gente consegue ajudar mais eles por um tempo maior, né? Doar a comida gera outros benefícios dentro desse ciclo de solidariedade com os caminhoneiros. Afinal, alguém precisa preparar as refeições, né? A gente está entrando exatamente onde isso acontece. Inclusive, ó, já tem aqui mulheres com as panelas no fogo. O ato solidário da Márcia na estrada se estende justamente para a cozinha da Paulinha, que tem muito a agradecer. Muito mesmo. 9 meses de gravidez e um trabalho que também não pode parar. E quem te ajuda normalmente? A minha filha, a minha mãe, tem uma ex-sogra minha que lava a louça e a minha prima que me ajuda a montar. A Paulinha vende quentinhas há 4 anos e nas últimas 2 semanas se tornou a cozinheira dos caminhoneiros. O que eu sirvo para vocês é o que eu sirvo para meus filhos. Então você pode ter certeza que a comida vai boa porque eu faço o melhor para eles. Mãe de outros 3 filhos, viu a saída de marmitas diminuir com a chegada do coronavírus. Você atende normalmente quantas pessoas por dia aqui sem essa crise do coronavírus? Sem a crise do coronavírus, de 60 a 80, de 50 a 70, varia muito, né? Agora com essa crise, tô vendendo 20, 15. A salvação veio com as encomendas da Márcia. Oi, Márcia, tudo bom? Bem, e você? Tudo. O que tem hoje? Tem frango no molho e carne moída bolonhesa. Que além dela estar ajudando os caminhoneiros, ela me ajudou também. Eu consegui comprar um berço, consegui sair um pouco do vermelho e consegui comprar bastante coisa pro bebê. É uma rede de solidariedade que só cresce. Eles fazem tudo pela gente e a gente vai fazendo um pouquinho por eles também. O que você faz de bem, você recebe. Bom trabalho, vai com Deus, viu? Obrigado. Olha, que mais rede de solidariedade, de generosidade, de empatia não acabe no Brasil. Que a gente continue sendo solidário, ajudando as pessoas, contribuindo com as pessoas. Isso é que é viver, isso é que é ter prazer de viver. Isso traz alegria e felicidade para o nosso coração, né? E agrada a Deus. Você vai acompanhar agora porque esse problema da mudança de rotina, isso tira o sono de muitas pessoas, né? Tira o sono e prejudica a saúde de muita gente. Acompanhe. São exatamente 5h23, tentando dormir. Já deitei, já levantei, já tomei chá,
tomei água, já vi TV, leio, internet, tudo e nada. E assim tem sido minha quarentena. Os dias passam, a insônia não. Desde sempre venho lutando com a insônia, né? E antes da pandemia estava controlado, né? E depois da pandemia, agora com essa quarentena, né? Esse isolamento, parece que isso tem aumentado, né? E tenho tido muita dificuldade em dormir, e isso tem refletido no meu dia a dia, né? Por exemplo, atividade física que eu poderia fazer em casa, isso eu não tenho conseguido, né? A alimentação praticamente fica totalmente descontrolada. Para quem já sofria de insônia, está ainda mais difícil. E para quem dormia normalmente até a pandemia ser levada para o travesseiro, virou um pesadelo. Trabalhava, né, tinha uma série de reuniões, tinha uma rotina intensa, e à noite eu sempre fazia exercício. Também exercício, assim, pelo menos 1 hora e meia de exercício. Depois eu vinha para casa, jantava, dormia, enfim, descansava e tinha um sono. Eu era aquela pessoa que dormia super bem, dorminhoca, dormia 8 horas por dia, tudo lindo. Depois que a Covid-19 ocupou dias, noites e calendário, tudo mudou. Eu comecei a sofrer de insônia. E aquela insônia que eu passava a noite em claro, dava 6 horas da manhã, eu estava lá assistindo o telejornal. Patrícia procurou ajuda médica. Ainda não durmo, não tenho aquele sono reparador, eu fico pensando em 1 milhão de coisas. E eu acho que não saber quando tudo isso vai acabar e não saber como a gente vai estar quando tudo isso acabar, não só fisicamente, mas emocionalmente, o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa forma de se relacionar. Danilo já sente esse abalo. Assim que a pandemia chegou e o emprego parou, a gente fica em casa o dia inteiro, não tem aquele desgaste físico, não gasta energia, na verdade. A gente acaba ficando acordado mais tempo, pensando no que pode acontecer. Isso tudo eu acabo levando pra hora de dormir, e aí eu não consigo dormir porque fica tudo ao mesmo tempo, e eu acabo virando à noite. E quando ele se dá conta, já amanheceu de novo. Eu fico pensando, e aí, como vai ser depois da pandemia? A insônia pode ser causa ou efeito também da ansiedade, que tem o risco de ficar crônica. Este é o medo de Roberta. Eu não consigo mais colocar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz. Eu fico a noite inteira acordada, eu não tenho meu cabelo cair. Começava a me dar falta de ar, falta de apetite, um desânimo, uma mistura de sentimentos, né, ruins, assim, preocupante. E quando eu via, eu já não estava mais dormindo. Eu cochilava durante o dia, não conseguia fazer mais nada. Quando eu via, perdia o dia todo e virava a noite, virava a madrugada. Os especialistas já fazem o alerta. Quando o isolamento social foi estabelecido, os pesquisadores do sono acreditavam em outros efeitos. Esperavam que mais tempo no ambiente familiar e a suspensão nos deslocamentos ao trabalho serviriam de incentivo para um sono de mais qualidade. Não foi o que aconteceu para a maioria. Todas as pesquisas que nós temos até agora mostram que não. As pessoas realmente estão dormindo muito pior durante a pandemia. A quebra da rotina e o uso excessivo dos celulares, mais as preocupações, explicam. A recomendação é não usar os eletrônicos pelo menos 2 horas antes de deitar. Usar o quarto unicamente como um espaço de sono e não como um espaço de trabalho. A gente não deveria trabalhar na cama ou trabalhar no quarto. Outra dica, que nós tenhamos uma rotina fixa, mesmo trabalhando em casa, para quem faz o trabalho de casa, o home office. Que evite trabalhar em horários noturnos, por exemplo, se o trabalho de vocês era num horário comercial. De todas as alternativas para o resgate do sono, a mais eficaz, segundo os especialistas, é a técnica da respiração.
inspirar, expirar e simplesmente observar o ar, aceitar que os pensamentos vêm e vão. Esse exercício mental nos coloca no estado de atenção plena, que ajuda a adormecer, e dormir neste momento também é uma maneira de prevenir o novo coronavírus. O sono é um dos aspectos mais importantes para que a gente tenha uma resposta imunológica eficiente. A gente sabe há muito tempo que pessoas privadas de sono, elas têm um sistema imune muito mais fraco, muito menos eficaz. Isso vale para pessoas que trabalham à noite, pessoas que dormem pouco, ou mesmo para uma noite de privação de sono. O que todos nós queremos é acordar para uma nova realidade e finalmente dormir em paz. Até que esse dia chegue, os médicos recomendam: sonhar é o remédio para dias com mais saúde. O sono é muito importante mesmo. E agora, o Mitos e Verdade vai trazer uma receita deliciosa. Por quê? Porque a maioria das pessoas gostam de fritura. E nós vamos aprender nesse Mitos e Verdade como fazer frituras sem agredir muito a saúde, reduzindo os riscos. Acompanhe. Batata frita, crocante, com cheddar, ketchup, tudo de bom. Pastel. A gente adora um pastel na feira, né? Não tem como fugir de vez em quando, né? De tudo um pouco. Fritura é um processo pelo qual o alimento entra em contato com a gordura ou com o óleo em altas temperaturas. O tipo mais comum de fritura é o por imersão. A fritura de imersão, você coloca uma quantidade de óleo bem maior, suficiente para que o alimento entre por completo dentro do óleo. Outra forma muito usada é por contato. A fritura de contato é quando você simplesmente unta uma chapa de contato, que pode ser uma frigideira estriada, e o calor vai ser transferido para o alimento naquele ponto que o alimento está em contato com a chapa com óleo. Douradinhos, sequinhos, crocantes. Ai, a gente acaba até comendo com os olhos, né? Agora, por que será que as frituras parecem assim tão irresistíveis? Daqui a pouco você vai saber a resposta. Mas agora falando de história, trata-se de um hábito muito antigo, surgiu na época das cavernas. Mas o que afinal a fritura tem de tão fascinante ao paladar de algumas pessoas? Bom, a resposta está na gordura. Quando aquecida, faz o alimento desenvolver odor, cor e textura, ficando quase irresistível. Acredita-se que por isso a gordura seria viciante. Mito ou verdade? Mito. A gordura não é viciante como o açúcar é viciante, mas a gordura ela dá sabor aos alimentos. Comer fritura é saboroso, sim. Mas atenção, aumenta o sentimento de estafa e carrega para dentro do corpo altas quantidades de gordura. Quando faz-se uso em excesso, aí sim ela causa os prejuízos no nosso corpo, principalmente o coração. E tem mais. Os alimentos, quando submetidos a temperaturas bem elevadas, eles liberam toxinas, duas toxinas bem comuns na fritura. Uma é a acroleína, a outra é a acrilamida, e elas são altamente cancerígenas. A acrilamida ocorre quando os alimentos são muito cozidos ou fritos. Óleos superaquecidos provocam a acroleína, substância que destrói as fibras do organismo e irrita as mucosas gastrointestinais. Mas calma, nem tudo está perdido. Estudos recentes apontam que, em alguns casos, as frituras fariam até bem à saúde. Bem, pelo menos para um estudo espanhol feito pela Universidade de Granada. Segundo a publicação, a fritura de vegetais por contato em azeite de oliva extra virgem seria mais benéfico para o corpo do que se os vegetais fossem cozidos. E mais, ajudariam a prevenir o câncer, a diabetes e até a degeneração macular, que é a cegueira. Será? Bom, por aqui os especialistas olham isso com desconfiança e cravam: fritura é bom, mas melhor ainda é evitar. Se
você começa a diminuir a quantidade, a frequência, você começa a se acostumar com outras coisas e começa a perceber que isso não faz tanta falta assim. Uma das comidas mais populares do mundo e que leva fritura até no nome. Batata frita. E não serve qualquer uma não, viu? Uma batata frita, saborosa, tem que ser crocante, sequinha. Muita gente pergunta como fazer a batata frita perfeita. Olha, a boa notícia é que dá para fazer tudo isso aqui em casa da maneira mais artesanal possível. Tudo bem que tem que seguir à risca os processos, mas quando se chega a um resultado como esse, ficamos diante das batatas mais irresistíveis do planeta. Quem vai ensinar o passo a passo de 3 receitas de batata frita é o chefe Zé Maria. Tudo começa na escolha da batata. Você tem que escolher uma batata que tenha menos quantidade de água, que não seja tão aguada. E a batata Asterix, conhecida aqui como pele vermelha, é a mais indicada, é a melhor indicada para qualquer processo das batatas fritas, né? Aí tem uma regra, tanto para a batatinha palito, a mais famosa, quanto para a chamada batata rústica, que é essa aqui. Você fazer o pré-cozimento, congelar e fritar ela congelada. Esse choque térmico garante essa crocância dessa batata por mais tempo. Antes de cozinhar e congelar, é só cortar a batata do jeito que você escolher. O chefe começa pela palito, aquela que acompanha diversos pratos. Vai desde o estrogonofe ao sanduíche, ao misto quente, apenas ela com sal. Frite no óleo quente a 160 graus por pouco tempo. 8 minutos, ela já está aí te dando um resultado bacana, porque já está pré-cozida também, né? Para finalizar, só um salzinho de leve. Parece de cinema, de filme. Agora a batata rústica, aquela em formato canoa. Você faz esse corte ao meio e divide ela aqui em 3 partes iguais. O óleo também é mantido a 160 graus. A rústica, mesmo ela sendo pré-cozida, eu preciso de mais ou menos de 8 a 12 minutos, porque as paredes são mais grossas. E o sabor? Tem aquela crocância. Macia por dentro. Sem palavras. Bom, para fechar, uma batata frita diferente. Essa aqui, olha, a soufflé. Eu preciso de fatias finas, passado no cortador de legumes. Nesse caso, a batata é cortada na temperatura ambiente, vai direto para o óleo quente. E em pouco tempo elas inflam. Olha para isso. Sem nada. Delícia. Cortei a batata, pus o óleo, ela começa a virar os travesseirinhos, tá vendo? Inacreditável, e com aquele sabor. Meu pai. Maravilhoso. Ó, só perfeita. Mas é claro, é calórica, né? Para se ter uma ideia, 100 gramas de batata in natura tem em média 80 calorias. Agora, quando fritos, esses mesmos 100 gramas passam a ter mais de 300 calorias. É muita coisa. De todos os processos aí de preparar o alimento, a fritura é que deixa o alimento mais calórico. O consumo excessivo pode ser um problema, mas comer de vez em quando pode, né? Você já sabe que alimentos fritos só podem ser consumidos muito de vez em quando. Mas como escolher a gordura ou o óleo certos para prepará-los? E cada uma delas tem uma composição química diferente. O engenheiro de alimentos escolheu um óleo e 2 tipos de gordura para exemplificar. A primeira delas é a manteiga, uma gordura animal que é ideal para frituras de contato. A função da manteiga é untar a frigideira. O segredo de fritar com manteiga é o fogo baixo. A manteiga não aguenta 140, 150 graus. Outros óleos, como por exemplo óleos vegetais, chegam a 180 graus. Nunca é aconselhável você fazer uma fritura acima de 180 graus. O tipo de gordura que demora a chegar nesta temperatura é uma velha conhecida dos nossos avós. É a banha de porco. Pela composição química dela, como gordura, ela é muito estável. Então ela dificilmente queima, ela não oxida.
E por essa razão, a banha voltou para a prateleira do supermercado. Ela é comercializada na forma pura, ou seja, sem nenhum tipo de conservante. A banha também serve para os dois tipos de fritura, por contato e também por imersão. Qualquer preparação que você faça com óleo vegetal, você pode substituir por banha. Com a diferença que você deve usar uma quantidade muito menor. Mas dizem que a banha engorda mais que qualquer gordura, né? Será mito ou verdade? Mito? Não, ambos engordam exatamente a mesma quantidade. A banha e a manteiga são gorduras saturadas. Já os óleos vegetais são insaturados. Isso significa que estragam mais rapidamente. Mas tem as exceções. Por exemplo, a gordura de coco, que é um óleo vegetal, uma gordura vegetal, e ela é completamente saturada. O último a ser testado pelo Guilherme é o óleo vegetal. Ele vai fritar um pastelzinho de angu por imersão. Como esse produto tem uma grande quantidade de água na massa, a hora que eu colocar ele aqui, ele submergir, vai sair um vapor muito intenso. É importante não confundir o vapor com a fumaça do óleo. Se o óleo ou qualquer outra gordura estiver fumaçando, olha, pode parar tudo. O que não pode deixar acontecer é que se ultrapasse o ponto máximo dessas gorduras e ela comece a fazer fumaça, ela comece a mudar de cor, ela se queima e ela produz uma série de compostos químicos muito danosos para a saúde. Para saber se o óleo está na temperatura certa para fritar, podemos usar a técnica de jogar um palito de fósforo e esperar que acenda? Mito ou verdade? Mito. Se isso acontecer, é sinal de que o óleo já está impróprio para o consumo. O ideal é não ultrapassar uma faixa de 180 graus no processo de fritura. Mas para isso é necessário ter um termômetro para que você tenha certeza de qual é a temperatura que está utilizando. Existem no mercado vários tipos de óleos vegetais com diferentes preços. Procure priorizar e comprar os alimentos, o óleo, que não contém a gordura trans. E isso a gente pode ver no seu rótulo, né? Analisar o rótulo. Os óleos que têm menos ou ausência de gordura trans são os melhores. O Domingo Espetacular reuniu algumas dicas para você usar este método de preparo com mais cuidado. O chefe de cozinha experiente tem uma tática para evitar acidentes com frituras em imersão. Coloque o ingrediente numa escumadeira e leve até ele ao local de repouso. Você não vai correr riscos nenhum. Tá liberado usar aquele papel absorvente para frituras mais encharcadas, pelo menos por fora. Você pode usar papel absorvente, tá? E para retirar o excesso de óleo. O mais legal é quando você estiver fazendo o que? A remoção da sua batata, ou do seu tubérculo, mandioca, seja quem for. Você pegue ela, puxe, escorra bem primeiro aqui e bata na lateral. Bateu na lateral, tira o excesso do óleo e traz para o tipo de papel que você tem. Como fazer uma boa fritura? Bom, não é meu forte fritura, você está entendendo? Mas eu acho assim que hoje tem panelas e panelas. É isso aí, uma fritura em uma panela de fundo grosso pode manter a temperatura mais controlada. Quanto mais tempo ele passar em contato com o óleo, com temperatura elevada, mais ele vai ser alterado, mais toxinas vão ser liberadas. Fazer fritura é trabalhoso, faz muita sujeira. Bom, e até por isso... Como na rua, assim, eu vou na lanchonete. Não é o ideal, não. Os especialistas não recomendam comer fritura na rua. Eu frito o bife, daí eu guardo o óleo e uso para fritar a linguiça, se ele não estiver sujo. Outro erro, o óleo só pode ser usado uma vez. Porque quanto mais ele é aquecido, quanto mais tempo ele passa sendo aquecido, mais toxinas ele vai liberando, mais trans vai ficando essa gordura, então ela fica cada vez pior para a saúde. Fritou aquele monte de batatas, e agora? O que fazer com quase 1 litro de óleo? Não utilizo não, eu jogo fora. Mas o importante é saber onde jogar. O óleo não é para ser jogado no esgoto. Cada 50 miligramas de óleo provocam a poluição de mais de 25 mil litros de água. Por isso, tem que saber descartar essa sobra. Primeiro passo, espere o óleo esfriar na panela e despeje o conteúdo numa garrafa PET usando um funil.
feche bem essa garrafa. Isso evita odores e insetos. Em seguida, limpe a panela e o funil com um guardanapo e jogue no lixo orgânico. Bom, por fim, leve a garrafa cheia ao ponto de entrega mais próximo à sua casa. Não é a maneira mais saudável de preparar os alimentos, mas que é saboroso, ninguém duvida. Bolinho de arroz. Eu prefiro a mandioca. Em nome da saúde, muita gente precisa dar adeus às tentações. É o caso de Carlos Tadeu, um apaixonado pela fritura. O professor Carlos Tadeu tem 65 anos, adora e sempre comeu fritura. O senhor gosta de coxinha? Adoro. Todas, adoro muito. Bauru? Bauru é fundamental. Batata frita? Essa com a cerveja é a melhor que tem. Empanado de frango? Muito. Gosto muito. A alimentação do dia a dia sempre foi carregada no óleo. Fritar um ovo, fritar um bife, fritar alguma coisa, já põe a frigideira, fritava e ao terminar ainda passava o pão na gordura. Da alimentação do brasileiro sempre foi pautada pela fritura, desde nossa casa até os restaurantes. Só que depois de 5 infartos, o professor foi intimado pelo cardiologista a mudar de vida. Começou a fazer exercícios e, principalmente, passou a se preocupar com a alimentação. Era o fim das guloseimas fritas. As frituras favorecem o aumento do colesterol ruim, que é o LDL, e diminui o colesterol bom, que é o HDL. E isso contribui para o entupimento das artérias do coração, diminui o volume de sangue que se passa pelas artérias, consequentemente a pressão arterial se eleva e aí leva-se um risco a mais para a doença do coração. Carlos Tadeu levou um susto. Como sobreviver se quase tudo que ele gosta de comer é frito? A filha dele apontou uma saída. Em conversa com a minha filha, ela me falou de uma tal de fritadeira elétrica. Compramos e tal, eu aprendi que é bem melhor. Agora, a fritadeira elétrica, que não usa óleo, é uma companheira inseparável na cozinha. Tudo preparado, sem uma gota de gordura. O Carlos preparou aqui alguns alimentos que ele costuma fazer com frequência. E como é que é o preparo? O azeite aqui passa longe, né? Aquece a fritadeira, né? Ela aquecida, pré-aquecida. Quanto tempo de pré-aquecimento? 3 minutos. Primeiro vamos começar pelo empanado. Introduz o empanado. Mais saudável? Mais saudável, porque você não interfere, o óleo interfere por demais no paladar dos alimentos. Para quem quer de vez em quando, com certeza é uma boa saída. Não pode achar que é a solução porque tem os efeitos, né, de estar superaquecendo o alimento da mesma forma, então você aumenta a caloria do alimento, ainda tem liberação de toxinas. O frango empanado que Carlos Tadeu prepara está pronto. Opa! Menos de 10 minutos depois, tá pronto. Nosso frango, nosso empanado de frango. E aí, pela cara, ficou bom, hein? Ó. Ó. Crocante. Crocante, saboroso, né? Com qualidade. Bom final de semana para você e sua família. Deus abençoe a todos. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Tchau.